Olá, tudo bem? Aqui é o Ricardo Piovan e essa aula é uma aula introdutória ao treinamento lucrativo, tá? Não pula essa aula, porque ela tem algumas informações importantes aí para potencializar mais a utilização do treinamento lucrativo, tá bom? E, de novo, parabéns pela sua iniciativa. Eu já falei isso naquele vídeo lá, que você recebeu um link da minha equipe. Já está dado parabéns. Vamos lá, vamos trabalhar. Pessoal, sugestão. Não queira sair ministrando os 3 treinamentos. Lembra, você tem o treinamento inteligência emocional, atendimento a cliente e vendas e negociação. E algumas pessoas, erroneamente, eu vou ficar 100% aqui, 100% aqui, 100% aqui, aí depois eu vou fazer a parte comercial, a parte de vendas. Não! Escolhe um. O seu coração canta por qual dos 3 treinamentos? Faça uma reflexão aí, conversa você com você mesmo. Qual dos 3 treinamentos o seu coração mais canta para você começar? E fique bom nesse treinamento. Aí, sei lá, vamos dizer que é inteligência emocional. Vai lá, estuda, trabalha, faz a oratória, blá, 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 fica bom. E já começa a trabalhar a parte comercial. Para quê? Para você entrar no jogo rápido. Aí, você já está sabendo ministrar esse treinamento, já está começando a fazer as vendas, aí você vai para o atendimento a cliente ou para o vendas e negociação, tá? Não queira fazer como algumas pessoas fazem. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que prestar muito atenção nas suas crenças limitantes e nos seus comportamentos limitantes. E se você quiser ficar bom nos 3, para depois começar a fazer as vendas, tem crença limitante aí. Tem uma crença falando assim, não, fica postergando, fica enrolando, fica procrastinando. Cara, tem crença. Porque assim, tem muita gente que quer ficar perfeito para depois entrar em campo. Cara, você não vai entrar em campo nunca. Então, escolhe um, trabalha esse um e já trabalha a parte comercial, a parte de vendas, tá bom? Uma outra coisa, um outro erro que eu vejo que muito aluno comete. Eu vou assistir todo o treinamento, aí depois eu vou começar a estudar. Não faça isso, pessoal. Isso daí tem crença limitante falando assim, enrola, fica enrolando. Sabe, crença limitante, para quem não sabe, são pensamentos que estão no nosso inconsciente, não é uma coisa consciente. O consciente, ele está assim, eu quero ser palestrante, eu quero ser treinador, eu quero ganhar dinheiro com isso, eu quero ajudar as pessoas. Mas o inconsciente fala, não, para com isso, cara, isso não é para você, você não é bom o suficiente, bons são os outros, você não é bom para isso. Faz o seguinte, assiste todo o treinamento para depois você começar a fazer as coisas. Ele vai querer te enrolar, as crenças limitantes, elas querem nos enrolar. Então, minha sugestão, se eu comprasse o treinamentos lucrativos hoje, o que eu faria? Passo número 1, eu escolheria o primeiro treinamento. Passo número 2, eu ia estudar, eu ia ficar expert nesse treinamento. Né? E aí já manda para mim o vídeo, lá está explicado como que você tem que fazer para eu poder te dar o feedback. E aí já parte para a parte comercial, tá bom? Sugestão de quem está nesse negócio há muito tempo, tá? Cuidado com as suas crenças limitantes. Uma outra coisa, pessoal, aqui nesse módulo que você está, tem 2 aulas. Lembra aquilo que eu falei, que eu ia entregar mais que o solicitado? Tem 2 aulas que é para potencializar a sua carreira. Por exemplo, a primeira aula é uma aula chamada Como se transformar um mestre em qualquer assunto. Olha que aula poderosa. Como se transformar um mestre em qualquer assunto. Essa aula, gente, eu criei ela a partir desse livro aqui, Maestria. É como você se transformar um mestre em qualquer assunto. Assista essa aula. Essa aula, você pode até usar ela para montar uma palestra, não tem problema nenhum. Mas, na realidade, eu montei ela pensando em desenvolver você. Você. Você vai aprender lá uma coisa chamada amar o platô. Eu não vou dar spoiler, tá? Mas você precisa amar o platô. Você vai entender isso aí lá. Tem muita gente que começa... eu vou assistir a aula. Ele começa muito potente. Cara, se você começar muito potente, a maioria das pessoas que começam muito exagerado, elas caem no meio do processo. Às vezes é mais interessante você começar num platô e ter a... Quase é um palavrão agora. E ter a constância. É isso que você precisa ter.
Então, antes de ir lá e começar o inteligência emocional, atendimento a cliente, vendas e negociação, assista a essa aula, Como se transformar mestre em qualquer assunto, porque você precisa amar a porra do platô. Desculpa falar esse palavrão agora, mas eu acho que em nenhum momento eu falo isso no treinamento. Eu começo a dar o treinamento nessa aula, essa aula de boas-vindas. Freud, Jung, eles falavam que, às vezes, uma palavra muito forte, como, de repente, um palavrão, é o que faz a gente mudar. Ele não usava exatamente esses termos, mas é que faz a gente mudar essa crença. Isso é uma coisa que vem de Freud, vem de Jung. Não fale palavrões em palestra de treinamentos, não é legal, tal. Sempre tem pessoas que se incomodam, têm ouvidos mais sensíveis, são pessoas mais sensíveis. Mas às vezes aqui vai escapar, pessoal. Às vezes, quando eu quero dar uma... vai sair um palavrãozinho aí, tá? Mas é com amor, tá bom? E para mim, palavrão é quando você agride alguém. Quando você usa um palavrão para externar uma ação, externar algo que a pessoa precisa mudar, na minha opinião, você não precisa concordar com isso, ela é muito bem-vinda. Então, assista essa aula, Como se transformar um mestre em qualquer assunto. Você precisa começar a amar esse platô. Tem uma outra aula nesse mesmo módulo que você está, que é como gerar energia. Cara, você precisa de energia. Porque provavelmente muitos de vocês trabalham 8, 10, 12 horas dentro de uma empresa e vocês vão ter que chegar à noite e vão ter que estudar alternamentos lucrativos. Ou vão ter que fazer como eu faço, que é acordar 5 horas da manhã para estudar. Eu desenvolvi esse hábito. E para isso você tem que ter muita energia. E nessa aula eu te ensino como você ter muita energia. Tem muita gente que vira para mim e fala assim: nossa, Ricardo, você faz um monte de coisas, tem um monte de treinamento, um monte de palestra. É porque eu faço a gestão da minha energia. Então eu tenho muita energia para estudar de madrugada, para estudar à noite, para trabalhar durante o dia, para dar um treinamento o dia inteiro e chegar à noite e ainda ter pique para poder estudar, ficar com a minha família, com os meus filhos. Sugestão: assista as 2 aulas. Talvez você até monte palestras sobre essas 2 aulas para você ministrar para as pessoas, para as empresas. Mas, inicialmente, eu quero que você use isso daí para você, tá? Pessoal, eu já falei isso, esse ponto que eu vou falar aqui agora, naquele link lá, naquele link de parabéns, né? Disciplina. Você não precisa de motivação, você precisa de disciplina. Pelo amor de Deus, mete na sua agenda aí os dias que você vai trabalhar alternamentos lucrativos e tenha constância com isso. Motivação é legal, mas tem dia que você não vai estar motivado. Tem dia que não vai gerar dopamina no seu córtex pré-frontal. Cara, e aí você tem que ter a disciplina. Eu não estou muito motivado para fazer treinamentos lucrativos hoje. Mas eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer. E é legal, gente, porque você vai ver. Você não vai ter alguns dias vontade, está montado na sua agenda, você não vai ter vontade para fazer treinamentos lucrativos. Mas force. Porque daí você começa a fazer e é tão gostoso, é tão legal, que começa a gerar dopamina no seu córtex pré-frontal. Então, muitas vezes a dopamina, ela não vem antes da ação, ela vem depois da ação. Para quem não sabe, gente, a dopamina é uma substância muito importante para vontade, para motivação, para garra. Tá? Então, às vezes ela não vem antes, ela vem durante o processo. Tá? Então, força você vir para a aula, que daí começa a gerar dopamina no seu córtex pré-frontal, e aí você tem essa força para conseguir fazer a atividade daquele dia, tá bom? Uma outra dica, pessoal, tanto no treinamento de atendimento a cliente, como de vendas e negociação, eu explico para você a teoria DISC. Lá você vai entender. E lá eu vou ensinar você a fazer com que os seus alunos, eles pensem em 2 comportamentos negativos que eles têm e que eles precisam mudar. Porque, normalmente, são 2 comportamentos negativos que a gente tem que impedem um sucesso maior. E, assim, quando você assistir essas aulas, são as aulas iniciais lá, tanto do atendimento a cliente como vendas e negociação, faça o exercício para você também. Escreva lá, assista as aulas, eu vou te ensinar você a dar o treinamento para as pessoas. Mas assista as aulas como se fosse para você. E eu quero que você escolha 2 comportamentos limitantes que você tem, e lá eu vou te ensinar como que você muda esses treinamentos limitantes.
Por exemplo, gente, Ricardo, eu tinha um comportamento limitante que era a falta de acabativa. Eu sempre fui, desde criança, uma criança com muita iniciativa. Pô, Só que eu era uma pessoa que eu não tinha acabativa. Chegava no meio do processo, eu desistia, eu parava. E talvez você que está me ouvindo, você tenha esse problema comportamental. Você aprendeu isso aí lá na sua infância, está trazendo isso até os dias de hoje. Então, eu convido você a assistir lá tanto no atendimento a cliente como no vendas e negociação. Eu vou te ensinar você a dar esse treinamento para as pessoas, mas use para você. E escolha 2 comportamentos limitantes que você tem e veja lá como que muda esses comportamentos. Eu só comecei a ter sucesso na minha vida quando eu comecei a ser um profissional de acabativa. Só iniciativa não é suficiente, tem que ter acabativa, tem que ter até o final. E aí eu pergunto para você, quantos cursos você já fez que você não assistiu todas as aulas? Quantos livros estão lá no seu armário que você não foi até o final? Muita gente tem o problema da falta de acabativa. Então, é interessante você assistir para você ver como que muda comportamento. No treinamento de inteligência emocional também tem exercício para você descobrir comportamento limitante e como mudar esse comportamento. Tá bom? Bom, pessoal, eram esses recados introdutórios que eu tinha para passar aqui para você. Espero que você tenha muito sucesso. Basta você ter a disciplina e a constância que eu explico nessa aula de como se transformar um mestre em qualquer assunto, como você ter a maestria. Gente, muitas pessoas me chamam de mestre. Os meus alunos me chamam de mestre. Sabe, quer que os seus alunos te chamem de mestre? Assiste essa aula que está aqui dentro desse próprio módulo para você se transformar nesse mestre aí. E não para usar esse mestre como ego, mas sim como as pessoas te verem como alguém que está ajudando elas a se desenvolverem. Tá bom? Então, não sai treinamento lucrativo, não. Assiste agora essa aula sobre maestria. Estou te esperando aqui dentro na próxima aula. Tchau.